Olá moçada, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós veremos a função inorgânica bases, segunda função inorgânica dessa grande classe de compostos que compõe a química inorgânica. Nós vimos ácidos na aula passada, hoje será bases. Vamos lá moçada, vamos lá! Muito bem, moçada. Então vamos lá. Continuando com a química inorgânica, nós já vimos ácidos. Agora nós vamos ver a segunda função inorgânica, que são as bases. Então, o que são bases? Sempre usando a definição de Arrhenius, bases são substâncias que você colocou em água, libera o íon OH-. Então, são substâncias que você colocou em água, libera o íon OH-. São compostos iônicos, ou seja, sempre tem ligação iônica. Por isso, esse processo de formação de íons nós vamos chamar de dissociação. E eles têm um sabor que a gente chama de adstringente, que é uma sensação de amarrar a boca e diminui a salivação, dando a sensação de boca seca. Por exemplo, para quem já comeu banana verde, a banana verde ela tem base, ela é uma fruta básica e ela dá essa sensação de adstringência. Um exemplo, gente, o NaOH. Quando a gente coloca em água, forma os íons Na+, e OH-. Pessoal, para vocês entenderem como é esse processo, olha só. O NaOH é uma substância iônica, tem ligação iônica. É um composto iônico. Ou seja, ele é formado por íons. Nesse caso, são os íons Na+, e OH-, que é o característico de base. Então, quando eu tenho uma certa quantidade de hidróxido de sódio, de NaOH, eu tenho muitos íons Na+, e muitos íons OH-. Dessa forma aqui. E quando eu coloco isso em um becker, um copo com água, o que vai acontecer? Esse monte de íons Na+, e OH- na água, a água vai separá-los. Vai deixar todos que eles fiquem bagunçados e não juntinhos do jeito que eles estão aí. Então, eles simplesmente são desorganizados. Eles ficam nadando livremente nessa solução, nessa quantidade de água. Então, colocou NaOH em água, forma os íons. Ele separa os íons Na+, e OH-. Quais são as principais bases? Gente, base sempre vai se chamar hidróxido. Então, o NaOH é a principal base que provavelmente vocês mais vão ouvir falar, que é o hidróxido de sódio. Então, o OH-, ele significa um hidróxido, uma base. Como essa base é formada pelo íon sódio também, então é o hidróxido de sódio. Uma base muito corrosiva, usada para desentupir pias, também usada para fazer sabão, para quem já fez, já viu a mãe, a avó, a tia fazer. E ele é muito conhecido popularmente como soda cáustica. Então, NaOH, hidróxido de sódio, ou soda cáustica. Hidróxido de cálcio, CaOH2, também uma base muito importante, conhecido como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada, usado para preparação de argamassa na construção civil e no processo de caiação, que é pintura de parede, dentre muitas outras aplicações, moçada. Então, CaOH2, hidróxido de cálcio. Olha essa base que é formada pelo magnésio. Então, é o hidróxido de magnésio. É conhecida por leite de magnésia, usado como antiácido estomacal e laxante, e dentre muitas outras aplicações. Então, olha só, gente. MgOH2, hidróxido de magnésio. Toda base vai ser chamada hidróxido de alguma coisa. E esse NH4OH é o hidróxido de amônio. O íon NH4+, é o íon amônio, comercializado com o nome de amoníaco, muito utilizado na fabricação de fertilizantes. Então, as principais bases, vamos lembrar o nome? Base é hidróxido de alguma coisa. O primeiro, NaOH, hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. MgOH2, hidróxido de magnésio. E NH4OH, hidróxido de amônio. Muito bem, moçada. Olha só, observem que todos eles têm OH no final. Então, toda substância que você ver um OH no final
vai ser uma base. Lembra que o ácido era toda substância que tinha H no começo. Quando tiver OH no final, será uma base. Então, gente, bases, reforçando o conceito, são substâncias que em água liberam o ânion OH-, chamado de ânion hidroxila. Elas se dissociam. E vamos ver o processo de dissociação dessas bases. Lembra que quando você coloca um composto inorgânico em água, geralmente vai formar íons. Então, NaOH colocou em água, se é uma base, termina com OH, vai liberar o íon OH-. E libera também o íon Na+. CaOH2, colocou em água, ele vai liberar o íon OH- e vai liberar o íon Ca+2. Por que Ca+2, professor? Porque o cálcio está na família 2A. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. E para ele ficar feliz, completar o octeto, é mais fácil ele perder 2 elétrons. Por isso, ele tem carga +2. Gente, mas observem que na fórmula que está à esquerda, CaOH2, eu tenho um cálcio, ok? Então, vai formar um Ca+2. Só que eu tenho 2 OHs, porque está OH entre parênteses, 2. Então, vai formar 2 íons OH-, porque eu tenho lá no começo 2 OHs na fórmula. Olha só aqui, ó. OH, entre parênteses, 2. Então, por isso, aqui no final tem que formar também 2 OH-, para manter as quantidades, tá ok? MgOH2, então, olha só, ele vai liberar um Mg2+, e a carga é +2, 2+, porque está na família 2A, e OH-, porque é uma base. Mas eu também tenho, gente, olha só, entre parênteses, 2 OHs, OH2. Então, ele vai ter que liberar quantos OH-? 2 OH-, para manter a quantidade. AlOH3, hidróxido de alumínio. Olha só, pessoal. Libera o íon Al+3 e OH-, já que é uma base. Como são bases, todos têm que liberar o íon OH-. Ou ainda, se liberou o íon OH-, é uma base. Mas quantos OHs eu tenho aqui, gente? 3. Certo? Entre parênteses aqui, ó, 3. Então, eu tenho que liberar 3 OH-. E aí, gente, eu tenho a carga do alumínio +3. Por quê? Porque o alumínio está na família 3A. Então, para ele ficar feliz, completar o octeto, é mais fácil perder 3 elétrons. E o NH4OH, o íon amônio, tem a carga de +1. E libera um OH-. Tá aí, pessoal. Vamos agora fazer a classificação das bases. Nós vamos estudar aqui, embora existem outros, por 2 critérios nós vamos classificar as bases. Primeiro, quanto à força da base, ou grau de dissociação, e quanto à solubilidade em água. Então, olha só, quanto à força da base. Assim como os ácidos, as bases podem ser fracas ou fortes. Tem uma diferença que não existe, no caso das bases, não existe moderado. Ou a base é fraca ou a base é forte. Bases fracas dissociam pouco, bases fortes dissociam muito. E a regra aqui é o seguinte, pessoal. Bases formadas por elementos da família 1A e 2A são fortes, com uma exceção só. O hidróxido de magnésio. Tirando o hidróxido de magnésio, todas as demais bases formadas por elementos da família 1A e 2A são fortes, dissociam bastante. E as demais bases são fracas. Então é isso, gente. Família 1A, 2A, bases fortes, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, hidróxido de lítio, são bases fortes. E as demais são fracas. E quanto, dando alguns exemplos, hidróxido de sódio, família 1A, base forte. Hidróxido de cálcio, família 2A, base forte. Hidróxido de alumínio, não é família 1A e não é família 2A, base fraca. Hidróxido de ferro, também não é família 1A e não é família 2A, base fraca. E quanto à solubilidade em água? As bases podem ser solúveis, ou seja, se dissolver bastante em água, pouco solúveis, não se dissolver muito bem, ou
insolúveis, não se dissolver nada em água. Então vamos lá. Bases solúveis são aquelas formadas pela família 1A, hidróxido de lítio, de sódio e de potássio. Bases pouco solúveis são aquelas formadas pela família 2A, hidróxido de berílio, magnésio, cálcio e estrôncio. E bases insolúveis são todas as demais. Então, gente, bases solúveis, que dissolvem bem em água, família 1A. Bases pouco solúveis, que não se dissolvem tão bem, família 2A. E bases insolúveis são todas as demais. E aí, quando a gente fala de fórmula das bases, a gente forma as bases a partir dos cátions, porque as bases são formadas a partir de um cátion e o íon OH-. Então, aqui eu vou apresentar a tabela dos cátions para vocês. E aí, gente, não tem muito segredo, porque são os elementos da tabela periódica. Por exemplo, sódio, lítio e potássio estão na família 1A, perdem um elétron para completar o octeto. Todos têm carga mais 1. Então, esses aqui são os da família 1A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário são elementos da família 2A. Todos perdem 2 elétrons para completar o octeto, então ficam com carga mais 2. Alumínio, família 3A, carga mais 3. E aí eu tenho alguns outros elementos. O íon amônio, carga mais 1. O íon prata, carga mais 1. O íon zinco, mais 2. Bismuto, mais 3. E arsênio, mais 3. Esses são os cátions, gente, com carga fixa. E nós temos os cátions com carga variável, que tem 2 possibilidades de carga. E aí, não precisa ficar decorando tudo. Mas não tem uma lógica de por que tais elementos é uma carga e tais elementos é outra carga. Pelo menos para nível de ensino médio, não. Então, o ferro tem carga mais 2 e mais 3. O cobre, mais 1 e mais 2. O ouro tem carga mais 1 e mais 3. O estanho, mais 2 e mais 4. O manganês, mais 2 e mais 4. E assim por diante, gente. Então, aqui são dados vários exemplos de elementos com carga variável. Professor, se eu tivesse que gravar um, qual desses eu tenho que gravar? Então, sempre tem aquele que é mais importante. Então, gente, você tem que gravar, grava as cargas do ferro e do cobre. São os que mais caem no Enem no vestibular. Ferro tem carga mais 2 e mais 3. E cobre tem carga mais 1 ou mais 2. Quando a gente fala de nome das bases, nós sempre vamos falar hidróxido de alguma coisa. E esse alguma coisa é o nome do cátion. Então, qual é o nome da base formada a partir do cátion sódio? Bem simples, hidróxido de sódio. Qual é o nome da base formada a partir do cátion alumínio? Tranquilo, hidróxido de alumínio. E assim por diante. Aí, pessoal, eu tenho as bases com carga variável. Então, os cátions com carga variável, por exemplo, ferro mais 2 ou mais 3, cobre mais 1 ou mais 2. Como que fica o nome deles? Existem 2 maneiras de escrever, mas uma delas, que é muito importante, existe a terminação ico e oso. Então, sempre é base, é hidróxido de alguma coisa. Quando eu tiver o cátion com carga variável, com a maior carga possível, você vai pôr final ico. Eu já vou explicar como a gente faz isso na prática. E quando a carga do cátion for a menor, você vai escrever final oso. Professor, como que eu gravo isso? Gravo a partir de assim, ó. Ico, lembra a palavra rico. Rico, que tem mais dinheiro, que tem mais coisas. Então, quem tem a maior carga é o rico. É afinal ico. E quem tem a menor carga sobra o oso. Então, olha só. Qual é o nome da base formada pelo cátion ferro 2+, e pelo cátion ferro 3+. Olha só. Ferro 2+ é a menor carga do ferro, porque a outra carga do ferro é 3+, que é a maior carga. Então, a menor carga, ele vai por final oso. Então, esse é o hidróxido, o elemento é o ferro, com final oso. Então, hidróxido ferroso. E com a maior carga, eu vou por final ico. Então, vai ficar hidróxido, falando ao pé da letra, dá a impressão que seria ferrico. Mas a gente põe um acento para não ficar uma palavra muito feia. Então, fica hidróxido férrico. Gente, eu posso escrever ainda o nome dessa forma aqui, ó. Hidróxido ferroso, como a carga do ferro é mais 2,
eu posso escrever hidróxido de ferro 2. O 2 entre parênteses em algarismo romano, porque é a carga do ferro. E o hidróxido férrico eu posso escrever também, ou hidróxido de ferro 3, da mesma forma, o 3 entre parênteses em algarismo romano. Um outro exemplo. Qual é o nome da base formada pelo cátion cobre mais e cobre 2 mais? Então, olha só. Cobre mais 1 é a menor carga, cobre mais 2 a maior carga. E aí, como o nome cobre, ele vem do Cu, que é cuprum, que é o nome dele do latim. Então, nós vamos escrever, para menor carga, hidróxido cuproso. O que é esse CuPr? CuPr vem de cuprum, que é a origem latina do nome cobre, né? Que é cuprum. Então, hidróxido cuproso e com a maior carga, hidróxido cúprico, ok? Ou ainda eu posso escrever hidróxido de cobre 1 para menor carga, que é 1, e hidróxido de cobre 2 para maior carga, que é carga 2. Beleza, gente? E para terminar a aula, vamos ver a fórmula das bases a partir de seus cátions. Por exemplo, qual a fórmula da base formada a partir do cátion sódio? Se é uma base, tem que ter o ânion, OH-, e o cátion sódio é o Na+. Então, Na+ com OH-, você vai pegar os números e você vai das cargas, tá? E ignorando o sinal, você vai cruzar, igualzinho a gente fazia no ácido. Vai ficar Na1OH1, que é NaOH, que é o hidróxido de sódio. Qual é a fórmula da base formada a partir do cátion magnésio? O magnésio é o cátion Mg com carga 2+. Então, pega o cátion magnésio e o íon OH-, já que nós estamos falando de uma base. Então, você vai cruzar esses números na diagonal, jogando eles para baixo, ignorando o sinal das cargas. Então, o 2 do magnésio vai lá para baixo do OH, e o 1 do OH- vai para baixo do Mg. Fica MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. Só mais um exemplo para terminar. Qual a fórmula da base formada a partir do cátion alumínio? Então, o cátion alumínio é L+3, a L+3OH-, pega as cargas, ignorando o sinal, e cruza os números na diagonal, jogando eles para baixo. O 3 do L+3 vai para baixo do OH. Fica L1OH3, que é o hidróxido de alumínio. Então é isso, moçada. Pois é, moçada, isso que eu chamo de uma aula básica. Obrigado pela atenção de vocês e qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar a mim, aos monitores, estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Obrigado, gente, até mais.